Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula abençoada, uma aula poderosa, e eu sei que Deus tem muita coisa para falar conosco nesse dia, nessa aula. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, que você pegasse a sua Bíblia, o seu marca-texto, o seu caderno de anotações, porque essa aula nós vamos falar sobre seitas e heresias, né? Então é a primeira aula, nós vamos estabelecer aí vamos falar de algumas seitas assim específicas, né? Então assim, são palavras e na verdade são ensinamentos que nos enchem de verdade, né? Que tira as escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, aquilo que a gente já ouviu, para algo muito verdadeiro que o Senhor revela na sua palavra, não é verdade? Então, assim como eu estou aqui, eu gostaria que você abrisse seu coração para essa aula, abrisse seu coração, o seu entendimento, e se você tiver alguma dúvida referente ao que a gente vai dizer aqui, ao respaldo que a gente vai te dar aí também no PDF, que você pode estar lendo, o que acontece? Você manda um WhatsApp, né? Pergunte, tire sua dúvida. O importante é que você não fique com dúvidas, na verdade, que seja esclarecido todo o assunto, para que você possa realmente ter entendimento dessa aula. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso, queremos te louvar, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Deus, que essa aula, Senhor, ela venha a ser ministrada no nosso coração, que ela nos traga entendimento, que elas realmente tire as escamas dos nossos olhos, tire, Senhor, destape os nossos ouvidos para que realmente a gente possa entender o que a Tua palavra diz a respeito dessas seitas, ó Pai. São níveis de entendimento que nós estamos atravessando e que nós precisamos ter para que a gente possa confrontar com a mentira, com tudo que é dito e distorce a Tua palavra. Deus, a minha oração é: dê sabedoria ao Teu filho, ao Teu aluno, à Tua aluna, Pai, a eles que estão assistindo, que eles possam ter entendimento disso, Senhor, para que juntos nós possamos a cada dia mais levar a Tua palavra como verdade, Senhor, como algo que a Tua palavra mesmo afirma, que é a verdade da palavra de Deus. Pai, eu declaro que será uma aula abençoada, eu declaro bênção sobre a vida dos Teus filhos, sobre a casa, sobre a família de cada um deles, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, vamos lá. Então vamos lá, nós vamos começar aqui falando de seitas e heresias, como eu disse para vocês, né? E nós vamos falar, essa é a parte 1 né? São seitas e heresias, são 3 aulas, inclusive, gente, nós estamos começando o 4º módulo hoje, 4º módulo, parabéns para você que está até aqui, firme e forte, já estamos praticamente na metade da nossa escola, praticamente, né? Tem mais alguns módulos, sim, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer conosco, né? Haverá uma recompensa para esse tempo dedicado na escola, amém? Então, eu quero começar aqui com você dizendo, tirando talvez algumas dúvidas que vocês tenham, né? Então, Williams, quando nós vamos falar aqui hoje sobre as testemunhas de Jeová, né? E também sobre os Mormons, são 2 especificamente, nessa aula são 2. Então, assim, muitas vezes você já ouviu falar muita coisa, talvez você já até foi de uma dessas religiões, mas é importante que você aprenda e entenda que são verdades bíblicas, que a Bíblia ela nos deixa aberto, né? Quando a gente tem esse entendimento, quando a gente traz esse conhecimento, é justamente para isso, para que você venha ter entendimento e esclarecimento do que a palavra de Deus diz a respeito dessas seitas, ok? O que seria seita? Vamos lá, vamos começar definindo isso. Opinião seguida por um grupo numeroso que se destaca de um corpo de doutrina principal, e o grupo segue uma doutrina que deriva ou diverge de uma religião. Então, ou seja, nós somos cristãos, saí agora, vou montar uma outra religião. Isso, eu não estou montando uma outra religião, estou montando uma seita, estou derivando já de uma religião. Estou divergindo, estou fazendo algo que eu acho que é correto, mas não é. Isso aí é ser divergente, é uma seita. Ok? Heresia. Heresia, nós temos latim, a palavra vem a heresis, opinião, sistema, doutrina, né? Divergência em ponto de fé ou de doutrina religiosa, blasfêmia, opinião ou doutrina diferente às ideias recebidas, olha isso, né? Disparate, absurdo e contrassenso. A heresia, querido, é tudo aquilo que diverge do que a palavra de Deus diz, né? Se Deus está dizendo que Jesus é Deus, que o Cristo morreu para nos salvar, acredite nisso, né? Não há outra coisa. Se você escuta, mas eu escutei o pregador fulano de tal, está sendo herege. William, você está dizendo, não, a palavra de Deus, aquela que nos guia, que nos orienta, ela nos afirma muitas coisas sobre isso. Até a palavra diz que nos últimos dias haveriam mestres tentando ludibriar até nós que já somos escolhidos do Senhor. Então, fique muito atento a isso, querido. Aqui é o manual da nossa vida, amém? Se está aqui, é porque o Senhor deixou aqui esse manual para nós, né? É o manual de vida, de conduta da vida do cristão.
Amém? Então vamos começar aqui. Eu quero começar lendo com vocês. Eu gostaria que vocês pudessem anotar. Esses versículos são muitos, eu não vou ler todos, mas no PDF vai vir todas as relações, né, as passagens que falam sobre esse determinado assunto. Então, assim, preste bem atenção. Né? A aula ela não pode ser tão extensa, mas assim, você tiver alguma dúvida e você anotando todas essas passagens, né, todas as aplicações bíblicas que nós passamos aqui na aula, você consegue acompanhar e consegue realmente entender, ampliar o seu leque de conhecimento. Isso é muito importante, ok? 1 Coríntios 3:11 diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha isso, né? Tem um livro do pastor Silas Malafaia que ele fala, né, sobre seitas, heresias, enfim, né? Ele diz o seguinte, tem uma frase nesse livro que diz o seguinte: o caráter de uma religião é de certa forma do seu líder. Então, o caráter de uma religião é de certa forma do seu líder. Então, fique muito atento a isso, porque é uma verdade, ok? Né? Vamos dar início? Vamos lá. Em Mateus 24:2, 3 e 4, diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, quando, se aproximando dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e sinal haverá da sua vinda e da consumação do século, né? Os discípulos perguntando para Cristo ali. E Cristo lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Né? Então, assim, Cristo já deixou essa orientação lá de trás para nós, ok? Essas palavras advertências proferidas por Jesus, né, são também uma advertência para nós nos nossos dias, e é uma verdade, né, queridos? Os versículos que seguem falam dos acontecimentos dos fins dos tempos e de como Satanás tentará convencer a humanidade, enviando muitos falsos profetas. Nas próximas aulas estudaremos algumas das mais influentes doutrinas, tá, por esses falsos profetas, e é importante identificar claramente o significado da seita e heresia à luz da palavra. Foi o que eu disse para vocês no início, ok? Seita é definida como um grupo que se separou de uma religião estabelecida, caracterizando-se por grandes desvios ou abandono das doutrinas centrais. Eu já disse isso para vocês. Né? Em Gálatas 1:9 tem uma referência sobre seita, né? Olha só que interessante. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém lhes prega o evangelho que vá além daquela que recebesses. O que você recebeu? Isso aqui. Se alguém prega o evangelho que vá além disso aqui, seja anátema, seja maldição, seja excluído, né? Então, assim, queridos, a palavra de Deus já está nos orientando a isso aí. Se alguma coisa que vá além, você já não tem que dar crédito, porque está indo além da palavra de Deus. Ué, se nós somos cristãos, volto a dizer, e se o nosso manual de conduta é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, então se tem alguma coisa que vá além, mas o pregador, o fulano, o ciclano falou assim, assim, assado, tá, e tá na palavra de Deus? Mas eu li lá, você leu o contexto? Entendeu, queridos? Então você tem que estar ligado para essas coisas, nós temos que estar ligado, né, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Então, se você realmente não tiver uma vivência com a palavra de Deus, não tiver um pouco de entendimento, você é ludibriado, você é enganado sem perceber. Né? É justamente aí que o Senhor nos atenta, nos alerta para isso, né? Continuamos. Heresia, definida como contrassenso, refere-se à divergência em ponto de fé, àqueles que promovem divisão do corpo de Cristo. Olha isso. Aqueles que negam a pessoa de Cristo em sua divindade e sua humanidade. Então, assim, tem pessoas que realmente eles negam que Cristo foi Jesus, que Jesus foi o Cristo, né? Tanto na sua divindade como na sua humanidade. Não, isso não aconteceu, isso não existiu. Não tem, sabe, queridos? Então, assim, não é o que a palavra de Deus diz, né? Então, é sobre isso que eu quero que você fique atento, tá? E vamos lá, vamos começar. Só quero dar mais uma referência aqui para você sobre heresia, que é em 2 Pedro, tá? 2:1, que diz o seguinte, presta atenção: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha isso, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, olha que a palavra diz, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, assim, queridos, tem
temos, né, hoje em dia são seitas que realmente elas distorcem totalmente o que a palavra de Deus diz, né? O que realmente nós temos como garantia na nossa vida, que é o amor de Deus sobre nós, que é a graça dele sobre nós, que foi o sangue dele que foi derramado para nos perdoar de todo pecado. Então tem seita que sim, ela está disposta a distorcer tudo isso, te mostrar uma outra verdade e te colocar a parte de situações, de pesquisas falsas que não são verdadeiras, que não condizem com o que a palavra diz, entendeu? Então vamos lá, vamos falar sobre a primeira, Testemunhas de Jeová. Tem um histórico aqui, vamos lá. Charles Taze Russell, esse é o nome do cara, nasceu em um lar presbiteriano na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1852 e morreu em 1913. Preste atenção. Perdão, 1916, preste atenção. Com a finalidade de realizar estudos bíblicos, ele criou um grupo, né, e fez sua própria interpretação da Bíblia e botou o nome nesse grupo Torre de Vigia, o qual começou a redigir sua própria interpretação das Escrituras em panfletos e livretos. Olha isso. O nome Testemunhas de Jeová, baseado em Isaías 43:10, passou a ser usado somente a partir de 1931, né? Depois já de que ele até já tinha morrido, ele morreu em 1916, né? E casou-se em 1879, presta atenção, após repetidas queixas de sua esposa por maus tratos, ou seja, batia na mulher, né? Adultério, traía a mulher, e diversos escândalos financeiros, veio o divórcio em 1913. A Bíblia usada pela seita Testemunha de Jeová foi escrita por Russell e contém sua interpretação da Bíblia Sagrada, no qual foi acrescentado ou refutando trechos alegando ter autoconhecimento do grego e hebraico. Mas olha que interessante. Porém, mais tarde, né, quando confrontado diante de um tribunal, não conseguiu reconhecer letras gregas. Tem mentira nessa história, não é verdade? A seita caracteriza-se por suas inúmeras predições, né, que não se cumpriram. Olha que interessante. Então o cara, ele interpretou a Bíblia do jeito dele, né, disse que essa seria a tal religião, não é por aqui que a gente vai, é isso que vai trazer salvação para nós, né? Fez várias predições, ou seja, previu várias coisas que não aconteceram. Por exemplo, né, a seita em 1874 ele disse que seria a volta de Cristo. 1874. Bom dia, gente. Eu tô aqui hoje, é dia 19 de outubro de 2020. Isso não aconteceu, né? Ainda mais em 1874, não aconteceu mesmo, né? Em 1914 ele previu o Armagedon. Também, não é óbvio. 1925, olha só, estabelecimento do reino. Menos, né? E 1975 o fim do mundo. Então assim, gente, é muita mentira, é muito erro para um só livro, um só cara. Então assim, já por aí não existe crédito, não tem como dar crédito para uma seita que diz e que leva o nome e a palavra de Deus. Então assim, eu digo a vocês, né? Nós temos que ter conhecimento. Quando conhecereis a verdade vos libertará. Né? É uma verdade, isso é uma verdade, é um fato na nossa vida, ok? Seus membros são instruídos a manter um zelo em comum e tomarem conhecidas suas doutrinas. Dedicam-se à venda de livros e revistas de porta em porta e não comemoram nenhuma data festiva, gente. Muitas datas festivas eles não comemoram, principalmente a data do seu nascimento, que é o seu aniversário. Eles não comemoram o aniversário também, né? Williams, por quê? Eles têm lá as explicações deles, né? Mas eu quero compartilhar com vocês agora algumas convicções, né, dessa seita, dos Testemunhas de Jeová, e algumas verdades bíblicas que confrontam isso. Né? Prestem bem atenção. Eu vou falar da doutrina, né, e vou aplicar isso na palavra. Eu vou te dizer um exemplo, talvez dois, mas tem mais versículos aí, talvez no seu PDF, com relações bíblicas. Então você pode continuar lendo sobre isso, né? Olha só, eles dizem que Deus não é trino. Quem diz, William? Testemunho de Jeová fala que Deus não é trino. O que é isso, William? Deus não é trino. Que Deus não é trindade, não é Pai, não é Filho e não é Espírito Santo. Sendo que a palavra de Deus nos alega, nos traz essa verdade. Por exemplo, Lucas 3, 21 e 22 diz o seguinte: e aconteceu que, ao ser o todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouvindo-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu amo, né? Em Lucas 3, 21, 22 diz isso: Deus Pai,
né? Então, assim, não tem como você não entender isso aí. Aí eu tenho também outras referências bíblicas, onde vocês podem estar lendo, tem aí no PDF, tá? Então, só esse versículo já não tem como não ser você falar que, não, Deus não é Deus trino. Como não, né? Se Jesus se batizou, Deus do céu mandou um espírito, uma pomba, né? Então, assim, Deus, o Espírito Santo de Jesus é um Deus trino, é um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem como, queridos, não tem como você dizer que não é, né, sabe? Não tem. E eu gostaria que vocês lessem também essas referências: Gênesis 1, 26, 3 e 22, 11 e 7, Isaías 6 e 8, 1 Pedro 1 e 2, Apocalipse 1, 4 ou 6. Todos têm essas referências falando da trindade do nosso Deus. Isso é muito importante, ok? O Espírito Santo. O que a testemunha diz mais, William? Vamos lá, gente. Deus não é trino, falou. Agora eles estão falando que o Espírito Santo é um fôlego, é uma força ativa de Jeová, né? E o que a palavra nos fala sobre isso? A palavra confronta. Não é isso. O Espírito Santo tem todos os atributos de Deus, né? Ele fala. Então, como assim ele fala? Se você procurar a referência ali em Apocalipse 2:11, na parte A do versículo, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, Hebreus 3:7. Ele revela, queridos, revela-lhe o Espírito Santo que não passará da morte antes de ver o Cristo Senhor, Lucas 2:26, e reveste de poder. Né? Quem reveste o Espírito Santo reveste poder também. Eis que envia sobre vós a promessa de meu Pai, aqui está dizendo, né? No versículo. E dá sequência dizendo o seguinte: permanecerei, pois então, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Né? Referente ao Pentecostes. Leia também Atos 5:3, capítulo 5, versículo 3 e 4, 3 ao 4, que você também vai ter mais uma referência aí sobre o Espírito Santo, sobre o que é o Espírito Santo, né? Que ele não é uma força ativa de Jeová, não é isso. Né? O que mais, Williams, que eles dizem? Negam a divindade de Jesus ou admitem ser Cristo um Deus menor. Jesus não é digno de ser louvado. Confundem a igreja de Cristo com o arcanjo Miguel. Confundem o Cristo com o arcanjo Miguel. Né? Eles não admitem que Cristo é um Deus... Na verdade, assim, eles negam a divindade, não acreditam nisso, de Jesus, ou também admitem que Cristo é um Deus menor, né? Ele não é Cristo, ele é um Deus menor, ele não é digno de ser louvado, olha isso, e confundem Cristo com o arcanjo Miguel, né? Nas suas referências, na sua Bíblia inspirada lá. Então aí eu tenho para vocês a verdade bíblica, que Cristo, ele é Deus, né? Não tem como negar isso, ele é Deus. E aí em João 10:30 diz: eu sou o Pai, somos um. Né? Tá aí na lata. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as suas coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha isso, João 1, capítulo 1, do 1 ao 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. João 1,14. Leia também, daí tem outras referências, tá? Cristo é todo poderoso, e eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Cristo é eterno. Aqui mais uma coisa: e agora glorifica ao meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, eterno. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito está no seio do Pai, a quem o revelou. João 1,18, né? Cristo é o autor da criação. Tendo em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, preste atenção, tá? E reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está escrito acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo, para que no nome de Jesus todo se dobre, né? De joelhos,
nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então assim, queridos, não tem como dizer que Cristo não é Deus, não tem como dizer que Cristo não é todo-poderoso, não tem como dizer que Cristo não é eterno, não tem como dizer que Cristo não é autor da criação e Cristo não foi exaltado, que é o que eu vou ler para vocês agora. Olha isso. Em Filipenses 2, do 5 ao 11, por isso que eu estou dizendo, gente, é muita palavra, do 5 ao 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Desculpa, eu já li isso, né? É Cristo sendo exaltado, eu já li. Então vamos lá. Eles negam a divindade, eles negam a divindade de Cristo, sim, mas a palavra diz que não. A palavra diz que Cristo é Deus, né? Eles não admitem que Cristo é um Deus menor. Não, a palavra diz que Cristo é Deus, que Cristo é todo poderoso. A palavra diz que Cristo é o autor da criação. A palavra diz que Cristo foi exaltado, né? Não tem como você acreditar num livro que diz essas inverdades, essas mentiras. Você tá entendendo? Aí quando você para confrontar isso com a palavra de Deus, você fica em choque, porque realmente eles são tão gentis, cordiais quando eles te abordam, né, que se você dá um pouquinho de eu sou educado, eu ouça, querido, pode até ouvir, mas não seja ludibriado com mentiras, né? Tenha em mãos a palavra de Deus, saiba o que a palavra diz a respeito do que eles trazem para você, ok? A palavra de Deus é clara que nos finais do tempo chegariam essas pessoas para tentar nos enganar, não é verdade? E outra coisa, a terra não se, eles falam, não haverá arrebatamento e Jesus não vai voltar. Olha isso, gente, você enfim, você, tanto quanto eu, sabe que isso é uma mentira e que Jesus vai voltar. A palavra de Deus nos garante em várias passagens bíblicas isso, né? Mas aqui, vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 30 a 36. Aí eu tenho uma sequência de referências que eu gostaria que vocês lessem também, para vocês entenderem que realmente haverá sim a volta de Jesus, a volta de Cristo. Isso foi colocado, né? O Senhor disse, Ele falou, eu vou preparar lugar, mas eu volto para buscar vocês, né? Isso é fato, Ele disse, ok? A terra não será destruída. Mais uma questão que eles alegam. Não, a terra não será destruída. Mentira, a palavra de Deus diz o seguinte: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, e a terra será consumida. Repito, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra, né? Will, onde você leu isso? Sofonias 1:18. Aí eu peço para você ler também, ali tem mais referência, 2 Pedro 3:7, Mateus 24:35. Então são referências que falam sobre essa destruição da terra, sim. Como que não vai ser destruída? Não admitem a existência do inferno. Não existe inferno, eles não admitem a existência do inferno. Também é outra inverdade, né? Eu, porém, vos mostrarei o que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lucas 12:5 diz isso, né? Como assim não tem inferno? Né? Se a palavra de Deus diz que o inferno, né, no inferno, quem está lá no inferno, né, no lago de fogo? O diabo e seus anjos, entendeu? A palavra de Deus diz que aquele que não obedecer no final será lançado nesse lago de fogo, né? Então assim, há inferno, queridos, não tem como você me dizer que não há, há inferno. A palavra tem referências, aqui acabei de ler, né? A terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina. Depois eu li aqui, eu porém mostrarei quem deveis temer, né? Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lançar no inferno. A própria palavra de Deus diz isso, ok? E aí, por fim, uma coisa que traz muito questionamento, traz muita dúvida, que apenas 144 mil testemunhas de Jeová serão salvos. Só 144 mil. Então assim, gente, desde que eles começaram a pregar, realmente eles não atingiram essa meta, né? Então eles continuam aí, né? E eles têm essa convicção, né? Mas quando se trata de 144 mil, entendam, a referência, né, contida na Bíblia é para o povo de Israel, como podemos ler em Apocalipse 7, do 4 ao 8. Então assim, o que eles estão fazendo? Eles estão divergendo, eles estão pegando esse número, eles encaixam ali na ludibriação deles, é isso, você tem que fazer parte disso. 154 mil. E não é isso que a palavra diz. A palavra está falando sobre o povo de Israel, né? E aí fala sobre as 12 tribos,
né? Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, de Ruben 12 mil, e aí vai falando, né? Além disso, a salvação para todos. A palavra de Deus também garante isso. Depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém podia enumerar, e todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos. Em Apocalipse 7:9. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A palavra de Deus nos diz isso, né? João 14, 1 ao 3, e aí tem N referências aqui, mais referências para você ler sobre isso, né? Eles são contra a doação de sangue. Quem, William? Testemunho de Jeová é contra a doação de sangue? Não, não é possível. Pois é, eles são, né? Ali no regimento deles, eles dizem isso, né? Sendo que sangue é vida, Jesus doou a sua vida por nós, né? Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, assim, é o amor de Deus, né? O sangue foi derramado por mim. O sangue significa vida. Ele foi derramado por mim e pela sua vida, né? O Senhor fez isso por nós. E agora, quando alguém está precisando de uma doação, de uma transfusão de sangue, você não pode? Porque quem disse que você não pode? Porque a palavra de Deus não diz isso, né? Então isso, queridos, isso que eu disse para vocês. Tirem as escamas dos olhos, sabe? Tirem os tapões dos ouvidos e ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ouça, entenda a palavra de Deus, reflita na palavra de Deus, amém? Muitas coisas. Agora vamos falar um pouquinho do mormonismo, né? Mormonismo é mormonismo. Nossa, mormonismo, ou Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, não, né? Essa igreja dos Mormons, William, eu nunca vi falar sobre isso, não. Ali nós somos, nós, por exemplo, somos ali da embaixada, ali do lado tem uma igreja dos Mormons, né? Ali perto da nossa também. Mas o que eu quero falar, não quero falar sobre a igreja, eu quero falar sobre o conceito deles, né? O conceito herege, é uma seita, né? Não posso dizer que é uma religião porque a palavra diz isso. Tudo que diverge, porque a palavra diz, é uma seita, ok? Histórico, vamos lá, em 1829 foi fundado por Joseph Smith Jr. Supostamente após receber uma revelação contida em placas de metais que jamais foram encontradas, né, ou vistas por outra pessoa. Há várias versões a respeito. Numa delas, 2 seres em pé acima dele, as quais brilhavam mais que o sol. Um dos seres chamou Joseph pelo nome e, apontando para o outro, disse: "Esse é meu filho amado, ouve-o." O próprio Smith que identificou os seres como sendo Deus e Jesus, né? Olha isso. Noutra versão que nós temos sobre essa história, né, essas placas foram encontradas por Joseph Smith após ter feito uma oração na qual perguntava: Deus, qual era a igreja verdadeira? Olha isso, gente. Um anjo teria lhe entregue as placas e lhes dado a revelação para fundar uma nova igreja, e ainda muitas outras versões que divergem entre si. Então, assim, são versões que nós temos desse tal de Joseph Smith Jr. Ele é tal, é um tal aí que pegou e saiu fora e disse que Deus, Jesus entregou para ele, dizendo que ele seria uma igreja verdadeira, né? E aí veio com esses conceitos e acabou, né, ludibriando a muitos. É por isso que eu digo, né, gente, a gente tem que saber aonde a gente está focado, a gente tem que saber, né, em qual é o Cristo que rege a nossa vida, não é verdade? Não se deixando enganar por doutrinas vãs. A palavra de Deus diz isso, entendeu? Vamos lá, aula um pouco mais comprida, nós temos que seguir firme. Smith Jr. também tinha uma pedra que usava como amuleto para encontrar tesouros perdidos e traduzir as placas de metal, olha isso. Sua criação deu-se em meio a superstições, pois sua mãe era mística e seu pai obcecado por procurar tesouros perdidos. Algumas profecias à volta de Jesus em 56 anos, contadas a partir da criação da seita: a lua seria habitada por povos com 1,83 m, que seus inimigos seriam aniquilados, mas Smith Jr. morreu linchado e morto por uma multidão que o arrancou da prisão em 27 de junho de 1854, aos 38 anos. E Smith era polígamo, né? Ele era casado com 27 mulheres. 27 mulheres. A Igreja dos Mormons mostra uma imagem familiar
bem cuidada, destaca a união de famílias e elevados padrões morais. Muitos de seus jovens são treinados para programas missionários ali nos Estados Unidos, né, na Brigham Young University. Realizam cerimônias secretas em templos especiais para membros dignos de habitar na presença do Pai Celestial. Esses membros são selecionados. São selecionados, né, a partir de uma entrevista com o bispo líder. Olha isso, gente. Sinistrão o negócio. E o que mais que temos aqui? Abstêm-se de chá, café, né? No caso, organizações da igreja acreditam que podem se tornar um deus e governar e povoar o seu próprio planeta com um bom número de esposas deusas, né? Dizem haver bilhões deles no espaço. Uma mulher só irá para o céu se casar com um mormon. Seus rituais assemelham-se aos da maçonaria, né? Apesar da igreja mormon usar o nome de Jesus, negam sua deidade. Dizem que Jesus é o irmão mais velho da humanidade, que Jesus seria nascido de um ato sexual entre Elohim, que é Deus, e Maria, e que o próprio Jesus teria 3 esposas e filhos. Você entendeu o que eu disse agora no final para vocês? Gente, então é complicado, né? Porque você vê assim, algo assim, ridículo, né? Willis, como... Gente, não é isso a palavra de Deus. Imagine que Jesus é filho de um ato sexual de Deus e Maria. Sabe que Jesus foi casado e tinha 3 esposas e filhos. Cara, sabe? Sem comentários, assim, sabe? É uma coisa, assim, bem complicada pra gente. Mas, enfim, né? Pra vocês verem que tipo de religião, de seita que a gente tá lidando, sabe? Que tipo de seita, né? Então, e tem pessoas, Williams, mas tem pessoas que acreditam veemente que isso é uma verdade, entendeu? São pessoas que já foram feitas aí toda uma mudança de mente, né? Foi feita uma lavagem cerebral nessas pessoas e foi implantada essa doutrina nelas, assim, de uma forma que elas realmente acreditam que isso é uma verdade, né? Para a vida delas, que é uma verdade, que isso realmente aconteceu, né? E o mormonismo, o que ele diz e o que a verdade bíblica diz, ok? Eles dizem que o livro de Mórmon é correto e a palavra de Deus é corrompida. Então, assim, a palavra de Deus que sempre foi, sempre existiu, é corrompida, e o livro que ele fez através de uma revelação é o correto. Então, vamos lá, vamos à verdade bíblica. Na 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. Toda. Não é só alguns livros. Toda a escritura é inspirada por Deus. Né? E a escritura e a palavra de Deus vem justamente para isso. Né? Aqui está para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado, né? Para toda boa obra. Então tá, né? Então não preciso te dizer que a Bíblia é o nosso manual de conduta e é o que o Senhor deixou para nós. Dizem que Deus era um homem que evoluiu e continua a evoluir. Eles dizem isso. Em João 4,24, a referência diz o seguinte: Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Né? Deus não é. Salvação por obras. Eles dizem que a salvação é por obras. Olha isso. Efésios 2, 8 e 9. É muito interessante se você ler isso, né? É um artigo que você já deve conhecer e já deve ter ouvido falar um monte, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de vós. Não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. Tá bom, queridos? Os mortos podem ser batizados e há chance de salvação pós-morte. Eles afirmam isso, tá? E aí em Apocalipse 21:8 a gente traz mais uma verdade bíblica para poder aplicar, né, e dizer: quanto porém aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, como assim que a pessoa pode ser salva depois da morte, né? Batizada depois da morte? E aí eles dizem mais algumas, né, algumas situações, algumas coisas que dizem o seguinte: que há casamento e sexualidade após a morte. Eles também afirmam isso.
E aí a gente entra com Mateus 22:30, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Assim será na ressurreição. Não está dizendo que há casamentos e sexualidade, que haverá isso, né? Não é isso que a palavra de Deus diz. Então, queridos, em nome de Jesus, não seja enganado, tá? Não seja enganado. Né? Arqueólogos e historiadores, só para terminar, buscam pelo mundo provas dos relatos locais, moedas, utensílios descritos no livro dos Mormons, sem conduto. Sem contudo nada encontrar, ao passo que são encontradas provas físicas dos acontecimentos e personagens bíblicos em todo o tempo na Terra Santa. Alguns historiadores afirmam que todos os relatos do livro dos Mormons são invenções de Joseph Smith Jr. Eu acredito nesses historiadores, que realmente são invenções, né? Mas a gente respeita, né? A gente tá aqui para poder estudar, entender como que funciona, na verdade, e é por isso que eu repito o que eu disse no início: conhecereis a verdade vos libertará. Essas pessoas estão enganadas. Nós estamos aqui para poder instruí-las, levar a verdade até essas pessoas. William, eu conheço, então leve a verdade, sabe? Estude a palavra, vá com a verdade, né? Peça respaldo do Senhor, sabe? O Senhor tem grandes coisas. Eu conheço uma pessoa que se converteu do mormonismo, se converteu e hoje é cristão, é ministro de louvor, uma bênção. Né? E assim, sabe? Então, assim, glória a Deus, porque eu creio, né, que eu e você fomos chamados para isso, para levar, né, a palavra de Deus, para levar a verdade de Deus para esse povo, para essa nação, né? Nós estamos aqui para isso, amém, queridos? E assim a gente vai encerrando a primeira parte aí da nossa aula, né? Falamos hoje sobre testemunhas de Jeová e sobre os Mormons. A gente vai continuar ainda com essa seitas heresias, né? Na próxima aula, a parte 2, depois da parte 3, nesse módulo a gente vai falar sobre isso. E é muito importante, queridos, que vocês estejam atentos, anotando, né, para a gente poder realmente ter esse conhecimento. Eu sei que é uma aula um pouco complexa, são muitas informações, né, por isso que a gente divide até essa aula. Mas assim, se você ficou com alguma dúvida, se restou alguma pergunta, me mande ali no particular. Eu peço que você assista, deixe seu like, comente, sabe? Que o Espírito Santo realmente ministre na sua vida, traga verdades, essa verdade revelada aqui nessa aula, que ela realmente venha a ser aplicada na sua vida. Como eu sempre digo, na verdade, que nós realmente possamos ver o que Deus tem para nós através da verdade da sua palavra, amém? E que aqui sim você possa encontrar todo o manual da sua vida, né? Aqui sim tem a palavra que traz vida e vida com abundância, que liberta, a palavra que tira as escamas dos olhos, que tira os tapões dos ouvidos. Essa é a palavra que nós temos que ouvir, essa é a palavra que nós temos que declarar, essa é a palavra que nós temos que viver, na verdade? Deus abençoe sua vida, sua casa. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor, por essa aula tão preciosa, Deus, a qual nós tivemos muitos ensinamentos, Deus. E a minha oração nesse momento é que o Senhor tire, Senhor, todo engano, toda mentira, toda dúvida, Senhor, que há no coração dos seus filhos referente a esse tipo de seita, de heresia, Deus. Nós estamos aqui para, Senhor, ouvir o que tu tem a dizer a nós, o que a tua palavra tem para nos trazer, o que a tua palavra nos revela, o que a tua palavra nos ensina. É isso que nós queremos, ó Pai. E é isso que nós temos que aplicar na nossa vida, na nossa casa, nosso relacionamento, Senhor. Enfim, Senhor, que o Senhor nos ajude a tomar uma direção correta sempre dentro da nossa vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada aluno, eu abençoo, Senhor, a cada um que ficou comigo até agora, assistindo essa aula, que ele venha ser abençoado, venha ser enchido, Senhor, de uma sabedoria plena, Senhor, para que ele venha desfrutar do teu melhor, do melhor dessa terra, Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu filho, nós abençoamos, ó Pai, a cada um deles, nós abençoamos essa escola, a nossa igreja, o nosso ministério de ensino, e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.